Então, eu vou deixar a Ruth conduzir a carruagem e vamos fazer uma iteração. Eu quero que todos integrem, só temos que controlar o tempo, né, pessoal? Então, me ajude aí no tempo. Não adianta ficar divagando muito no slide, a gente não controlar o tempo e não chegar no final, né? Por isso que a gente fala em homem hora-aula, né? Então, nós estamos aqui iniciando a nossa sexta hora-aula, falando do ensaio triaxial, como eu disse. E o objetivo dele é obter a coesão e o ângulo de atrito. Isso é muito importante para as principais obras de engenharia geotécnica. Contenções, taludes, encostas. E fundações também. Escoramento. Enfim, tudo que eu preciso da resistência. Em engenharia, a primeira coisa que a gente pensa é em resistência. A primeira coisa que a gente não quer é que a coisa quebre, né? Mas, junto com esse quebrar, nós temos que considerar também as deformações. Vimos no curso passado o ensaio edométrico, né, que mexe com a questão de compressibilidade e vai levar para os recalques, mas que tem que ser analisado junto com o triaxial, né? Infelizmente, a sociedade não sabe muito disso, mas o certo é analisá-los junto, o edométrico e o triaxial. Então, a importância deles são, e principalmente desse, fundamental. Ruth, vamos lá. Aí é só repassando até o que a gente já falou, né? Que é importante no elemento de solo, que a gente tem as componentes, né? Que é o ar, os sólidos, que são os grãos, né? E a água. E todas essas e os pontos de contato entre os grãos. Então, todo esse conjunto aí que vão formar as tensões, né? Que a gente que resultar na resistência ao cisalhamento aí dos corpos de prova e do maciço de solo. Destacando que esses pontos de contato que é onde está a verdadeira tensão, chamada tensão efetiva. E exatamente aparece essa fórmula onde a total é a efetiva mais a pressão neutra, que é bom mudar essa linguagem, pessoal, para poro-pressão, tá? Pode continuar, Ruth. Aí nós temos a tensão principal maior. Na aula passada você até explicou, que são a axial, e a tensão principal menor, que é o sigma 3, que no ensaio vai ser a confinante, né, do corpo de prova. E aí está mostrando, né, como se fosse um corpo de prova do ensaio. A gente tem um corpo... Pode falar. O sigma 3 seria a confinante, que vai estar dentro da câmera, e o sigma 1, né, quando a gente aplica a confinante, o sigma 3 é igual ao sigma 1, e à medida que a gente for aumentando o sigma 1, né, vai ter um incremento, né, desse sigma 1. Isso, e é bom como o desenho pode suscitar um entendimento errado, quando alguém que não conhece o desenho, o significado dele, e olha para um corpo de prova, tem que entender que aqui foi ampliado milhões de vezes. Quer dizer, um grãozinho aqui é uma pontinha aqui. É um grãozinho. Um grãozinho aqui foi ampliado, então parece assim. Mas não é assim. Esse desenho tem que tomar muito cuidado, que ele pode dar um nó na cabeça de quem está sendo instruído, né? Eu pode entender que é um monte de pedrinha lá dentro. Talvez a gente devesse fazer esse desenho de um colorido diferente e pôr só uma bolinha para fazer o detalhe aí dos grãos. Pode continuar. Detalhe. Aqui de novo, né? A gente vai depois entender isso nos ensaios subsequentes, né? Que a tensão total é efetiva mais a poropressão, né? No nosso caso aqui, né, a gente vai ter os ensaios saturados, né,
eles são... E esses não saturados, né, que não são objetos desse trabalho, né, que são outros tipos de triaxiais, de ensaios, que são os solos parcialmente saturados, né? Eu acho que a explicação seria melhor assim. A gente pôs aí, de uma forma diferente que estava no slide original, também os não saturados estão tá com uma letra maior que os saturados, querendo dizer alguma coisa aí que eu não consigo entender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a mecânica dos solos, que é ensinada na escola de engenharia, que veio da Europa, Estados Unidos, é uma mecânica dos solos que considera os solos saturados, pois na Europa os solos, via de regra, são saturados, né? Tem uma outra característica. Só que no Brasil nós temos solos tropicais, e eles geralmente não são saturados. Só são saturados aqueles que estão nos aluviões, quer seja de rio, de lagoa ou marinho, né? Nós temos a maioria nossa solos não saturados. Então aí vem a história da poropressão, da medição da poropressão, tá? E isso tradicionalmente não é considerado, daí mecânica dos solos, e está escrito aqui utilizada, que é a prática que se aprende na escola de engenharia. Tá? Agora, considerar a poropressão, que eu gostaria que os meus assistentes aí me falassem oportunamente, de que nós já estamos medindo a poropressão. Então, passa a ser uma realidade de medir as poropressões. Poropressões negativas, porque não, eu desconheço ainda, e eu quero que a equipe fale, dessa poropressão, mas nós fazemos ensaios não saturados e saturados. Do jeito que... Esse não saturados, Mauro, desculpa, não tem a ver com aqueles ensaios de sucção? Não, Não. não. Todo o solo não saturado, né, ele tem uma poropressão, pode ter uma poropressão negativa. Essa poropressão negativa é a sucção.